Tribuna de honra. Convido o vereador Enio Brizola a receber e conduzir até a tribuna de honra seus homenageados. Senhor Jorge Antônio dos Santos Velho, representando a Associação Boa Saúde. Paulo Renato Weber de Lima, representando a Comissão pela Anexação. Maria Rosa de Moura Rabelo, representando a Associação de Moradores do Parque Residencial Jardim Liberato. Vanderleia Figueira, representando a Associação de Moradores do Parque Residencial Jardim Liberato. Lígia Dias, representando os moradores do bairro Boa Saúde. Gabriela Lucas, representando as escolas do bairro Boa Saúde. Fabiano Pilar, diretor da Secult. Paulo Spolier, responsável pelo Arquivo Público Municipal. E o pastor Omar de Oliveira. Omar da Silva, retificando. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 127 do Regimento Interno, conforme requerimento número 359 de 2025, de autoria do vereador Enio Brizola, parte do expediente da sessão ordinária de hoje é destinada a homenagear os 30 anos de anexação do bairro Boa Saúde ao município de Novo Hamburgo. Com a palavra, o vereador Enio Brizola. Vereadores, vereadoras, toda a nossa comunidade do Boa Saúde que nos prestigia hoje nessa tarde de homenagem, de reconhecimentos, nossa gloriosa tribuna de honra, já citada. Quero dizer que tenho muito orgulho de viver no meu bairro, viver no bairro Boa Saúde há 35 anos. Porque quando a maioria de nós é mais que 30, mais que 35, porque pertencíamos a São Leopoldo, onde não tínhamos conexão cultural, educacional, não trabalhávamos em São Leopoldo, os filhos estudavam em Novo Hamburgo, nosso gasto com comércio também era Novo Hamburgo. As linhas de ônibus mais utilizadas também eram com Novo Hamburgo. Então, tenho orgulho de pertencer a um bairro onde tem dignidade hoje. E se tem dignidade hoje é porque homens e mulheres lá no passado lutaram muito por isso. Quero primeiramente convidá-los a assistir um vídeo de apenas 1 minuto, mas que o original dele tem 11 minutos e que está disponível no YouTube também, um trabalho feito aqui pela imprensa da nossa Câmara, para vocês terem uma ideia, né, do bairro, da situação que nós vivíamos no passado. Aproximadamente 10, 15 anos eu morei no bairro Boa Saúde e, através de um trabalho de pesquisa dentro do curso de Sociologia, se chegou à conclusão, em dado momento lá, que havia um desejo quase que generalizado dos moradores em se desmembrar de São Leopoldo e que o bairro viesse a ser anexado a Novo Hamburgo. E aí a gente foi se engajando e vendo assim, todas as necessidades que haviam no bairro, que na época não havia nenhuma infraestrutura, não tinha água, não tinha luz, não tinha rua. As ruas todas eram de chão batido, muitas delas, a maioria, por ser um bairro de morro, elas eram intransitáveis. Por causa da chuva, a água levava a terra, então tinha ruas que somente de a pé. Faltava de tudo lá, né? Infraestrutura,
transporte, segurança era praticamente zero. Eu, quando vim morar aqui, eu tinha 2 vizinhos no fundo e 2 na frente. O resto era tudo mato, era tudo, não tinha nada. Nós éramos um cidadão vivendo sem dignidade, morando aqui, sem transporte, sem luz, sem água, sem assistência nenhuma de São Leopoldo. Nós, pertencendo à cidade de Novo Hamburgo, nós teríamos uma atenção muito diferenciada e melhor do que estava acontecendo. Foi uma luta, foi boa, a gente venceu e com garra. Com garra, com muita garra. Essa é uma liderança grande. A Tereza faleceu esse ano. A Neuza, filha, representa a família, uma família também que tem bastante história, compromisso com o bairro Boa Saúde. Dizer que também agradecemos muito a comissão de desmembramento, que era a comissão que coordenou todos os trabalhos. O Irovan Goldinho Couto, que era o presidente, né, e que também foi o primeiro vereador eleito de Novo Hamburgo pela anexação, representando a nossa comunidade. Então, nossas recordações e nosso reconhecimento. Ao Elvio Duarte de Souza, professor Elvio, que encontra-se em Montenegro. O Paulo Weber de Lima, né, que está aqui, presente, representando também. A Glaci Terezinha Kohler. O Jorge Antônio dos Santos Velho, que também foi suplente, vereador suplente nessa casa, também representando Boa Saúde. E presidente, muitos anos também, da Associação dos Moradores do Boa Saúde. O Jovelino dos Santos Córdova, né, que está aqui representado também pela sua irmã. Né, a Irene Pereira. A Leoni Weber, que faz parte da Associação dos Moradores do Jardim Liberato. Aqui o Odair dos Santos. A Maria Rosale Zambelli e o José Carlos Santiago. Então, se hoje nós pertencemos a Novo Hamburgo, nós precisamos fazer, de fato, esse agradecimento a essas grandes lideranças que se dedicaram muitos anos antes, né? A campanha ela foi longa. Ela foi uma campanha longa e uma das maiores campanhas de emancipação, de anexação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero saudar aqui grandemente também a escola Jair Foscarini, que está representado aqui pela vice-diretora Cecília de Carli, que também nos traz um convite aqui para o final do mês. Nossas escolas, nós temos muito orgulho das nossas 4 escolas. Na época, a gente tinha uma escola e uma escola e um anexo, né, que era na sede da Associação dos Moradores. Então, traz o prêmio Droids do ano de 2025, né, Tecnologia, Educação e Reconhecimento transformando a nossa comunidade. Então, muito importante, uma escola que vem fazendo um trabalho, né, muito importante na qualificação da educação pública do nosso lugar. Também quero citar aqui o Jorge Antônio dos Santos, que já foi apresentado, a Márcia Rabelo, da Associação dos Moradores do Jardim Liberato, a Iracilda dos Santos, também da associação, a Vanderleia, que também está nos representando aqui, a Sueli Galina, a Nilza Brochira, a Regina Domingues, liderança comunitária, o Paulo Weber, o pastor Umar, representando as religiões, o Brian Tirbes, a Cecília de Carli, Luan Andrade da Costa, a Lígia, a professora, Hernande, José Ferreira, a Kátia, a Noemi da Cunha Moraes, que também a família Moraes fez muita força nesta campanha, o seu Juvenal, a Neuza Maria, o seu Olívio, né, representando o comércio do bairro, Rede Forte, Paulo Mariano, Tiago da Silveira, Gabriela Lucas, nossa diretora da Escola Boa Saúde. Quero saudar aqui também, né, o Wilson Torreano, representando o mandato, também aqui da deputada Maria do Rosário. Quero dizer que tenho que fazer um registro, né, esse compromisso de termos também o nosso mandato implantado no nosso bairro. Temos orgulho também das nossas 4 escolas.
do nosso funcionalismo público, que é muito comprometido com a nossa comunidade, nossos professores, nossas professoras, pessoal da área da saúde, enfim, todo mundo que se insere também na Praça Céu, pessoal da cultura, o pessoal também das nossas associações de moradores. Nós sabemos que nós temos muito ainda para conquistar, mas nós precisamos reconhecer que nós tivemos muitos avanços pertencendo a Novo Hamburgo. Viva a nossa boa saúde, BS, como carinhosamente gostamos de chamá-la. Vivam todos os moradores, todas as nossas lideranças, né, que tenhamos muita força ainda para ir peleando muitos anos e que venham novas lideranças sejam formadas. E hoje conversava com a Lígia, né, com muito orgulho, né, que já temos, né, o pessoal da juventude também se engajando nas coisas do nosso bairro. Como é bom pertencer a um lugar que amamos. Viva a boa saúde! Presidenta, que gostaria de, nesse momento, poder entregar aqui à Secretaria da Cultura os documentos, juntamente com as duas associações de moradores, a comissão de anexação, uma caixa de documentos que ela está guardada nesses 30 anos, e aqui está toda a documentação relativo a todo o processo da anexação que nós gostaríamos que ficasse depositado, guardado pelo Arquivo Público Municipal, para quando alguém querer pesquisar a história do nosso querido bairro, encontre, né, toda essa documentação relativa a toda a história de luta, né, toda a história também sobre o processo legislativo, como ocorreu, como que se deu, né, as datas, tem muitos registros de atas. A comissão era muito organizada, trouxe os documentos com os devidos registros históricos muito bem feitos. Então, achamos que o melhor lugar para essa documentação seja nosso Arquivo Público Municipal. Então, gostaria de convidar aqui o pessoal da comissão para que a gente pudesse entregar, então, de forma oficial à Secretaria da Cultura. Defiro o seu pedido, vereador. Aproveitando esse momento, convido o vereador Enio Brizola para entregar os quadros de homenagem aos líderes e representantes do bairro Boa Saúde presentes em nossa tribuna de honra. Então, a Câmara Municipal de Novo Hamburgo presta homenagem por meio do requerimento número 359/2025, de autoria do vereador Enio Brizola, pelos 30 anos de pertencimento do bairro Boa Saúde ao município de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, 22 de outubro de 2025, Cristiano Kohler, presidente da Câmara.
Concedo a palavra, neste momento, à senhora Vanderleia Figueira, representando a Associação de Moradores do Parque Residencial Jardim Liberato, e após ao senhor Jorge Antônio dos Santos Velho, representando a Associação Boa Saúde. 5 minutos para cada um. Obrigada. Boa tarde. Eu trouxe aqui um texto, mas eu quero falar uma coisa muito importante, que como voluntária, como moradora do Residencial Novo Hamburgo dentro da Boa Saúde, eu quero agradecer muito ao Brizola, não só como vereador, mas como pessoa, por segurar nossa mão em todos os momentos. Às vezes a gente não fala o suficiente para ele. Então, obrigada por sempre acolher e nos responder com a ajuda que nós procuramos e somos muito acolhidos por ti, tá? Obrigada, desde já. Nestes 30 anos de pertencimento a Novo Hamburgo, a Associação dos Moradores do Residencial Parque Jardim Liberato, eu quero agradecer como representante, tá? Mas tem uma equipe enorme atrás de tudo isso. É uma comunidade muito unida e que faz muito o bem. Eu quero reconhecer a ousadia, a coragem e a doação das lideranças que não mediram esforços para transformar a Boa Saúde em um lugar muito melhor de viver, trabalhar, estudar e criar nossos filhos. Não temos tudo, mas o básico conquistamos com muita participação da comunidade. Trabalho comunitário, lideranças comprometidas, em funcionalidade pública qualificado, muito sentimento de pertencimento a essa comunidade. Ainda temos a conquistar e a prosperar, pois o bairro é estratégico para o desenvolvimento da cidade de Novo Hamburgo, por ainda termos enormes áreas sem ocupação. Valorizamos muitas coisas da nossa BS, como carinhosamente chamamos. Queremos e podemos promover o desenvolvimento local, cultural, humano, cultivando a paz e o amor. Viva a Boa Saúde! É difícil falar em público, tá, pessoal? Então, desculpa. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui agradecer a oportunidade ao Enio Brizola e quero cumprimentar todos os vereadores, aí, o Ito Luciano, o Ica, a professora Luciana, o amigo lá de Canudos, cabeça branca ali. Então, a todos os vereadores também quero cumprimentar a mesa. E, em nome da Associação de Moradores, e em nome do nosso presidente da associação, como hoje não pôde estar presente devido ao trabalho, então eu vou ler aqui um textinho aqui que ele pediu que eu fizesse, tá? E também agradecer ao pessoal da Boa Saúde, que estão aqui hoje também representando a Boa Saúde, tá? Então, falo em nome de Emerson da Costa Silva, presidente da Associação de Moradores do bairro Boa Saúde, que infelizmente não pode estar presente hoje, motivo de profissionais, mas fez questão de deixar essa mensagem em um momento tão especial. Antes de tudo, queremos agradecer ao vereador Brizola pela proposição nesta homenagem tão importante. Celebrar os 30 anos da anexação do Boa Saúde a Novo Hamburgo é celebrar também a história do povo trabalhador, que nunca desistiu de lutar por melhorias, por reconhecimentos e por respeitos. Tudo na Boa Saúde sempre foi assim, na base da luta, da união, da força da comunidade. Cada conquista, por menor que apareça, foi fruto do esforço coletivo dos moradores, das lideranças e da nossa associação. Mas as lutas continuam. Ainda temos muito pelo que lutar. Como ampliar a nossa unidade de saúde,
que precisa acompanhar o crescimento do bairro e a conquista do ensino médio para os nossos jovens que merecem ter mais oportunidade perto da casa. A Boa Saúde é um bairro que não para, que acredita, que sonha e que realiza. O poder de ter certeza, a Associação de Moradores do Bairro Boa Saúde segue firme, sempre portas abertas, apronta para defender os interesses da nossa comunidade. Aproveitando, quero convidar a todos para jantar de comemoração aos 30 anos da anexação, que vai acontecer no próximo sábado, dia 25 de outubro, às 19h30, na sede da associação. O cartão custa R$ 25,00 e será um momento lindo de celebração, o orgulho de ser Boa Saúde. Muito obrigado, viva Boa Saúde, viva a nossa comunidade, viva a força do povo. Bom, pessoal, como eu fui membro da anexação, da comissão, convidei o Paulo Lima, que praticamente nós estávamos sempre junto com o Irovan, a dona Tereza e a Rose, que está ali. Desculpa, Rose, podia ter vindo aqui com nós também. Então nós éramos 12 membros, pessoal, e mais a comunidade. Só para lembrar um pouquinho, que já foi visto, e na primeira reunião que nós tivemos no bairro para anexação na comunidade católica, era o que nós tínhamos na época, para que acontecia tudo era ali, nós tínhamos ali 800 e poucas pessoas, eu não lembro mais certo. Então, é sinal que o pessoal queria na época. Hoje o bairro Boa Saúde, para quem ainda chama de bairrinho, está enganado. Hoje o bairro Boa Saúde é grande, pessoal, né? Com a vinda do residencial, e o próprio bairro cresceu bastante. Então, eu quero aqui deixar o nosso agradecimento, e dizer que o bairro precisa ainda muito mais e precisa muito crescer. E convidar os vereadores, né, que conhece o bairro, que tem amigo, que tem parentes, né, mas que não vão lá só botar placa na época de campanha e pedir votos. Tá? Desculpa a minha expressão, mas é o que às vezes a gente vê. Né? Então, eu quero que me desculpa pela minha expressão, né, que às vezes a gente está tão acostumado, né, de a coisa ser muito difícil, né, para o bairro. Dizer também que o Brizola é um grande lutador lá do bairro, né, e continua, Brizola. Acho que, né, nós precisamos muito da tua presença e de toda a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado a todos.